Uma pessoa que chega e diz, eu tenho depressão. Eu tenho uma depressão. Ok, então, nós só precisamos de pegar nessa depressão, por exemplo, há quem brinque com isto e diga, pá, eu pego na depressão e ponho ali noutro sítio, eu tiro de ti e ponho noutro sítio. Mas não é isto, porque a pessoa não tem uma depressão. A pessoa está deprimida e faz uma série de coisas que uma série de psiquiatras acordaram que se ia chamar a depressão, mas deram o nome a algo que é um processo. É algo que está a acontecer. O grande problema disto é que nós começamos a perder a noção da influência que nós temos nesses processos. Relação é uma nominalização. A minha relação acabou. O que é que isto quer dizer? É porque isto tem um peso. Mas se eu disser eu deixei de me relacionar com aquela pessoa como me relacionava de antes, isso é o que está a acontecer. E exatamente, as pessoas relacionam-se a um processo, não é a relação. E o grande problema das nominalizações é quando nós não sabemos que elas estão lá. E quando eu digo a minha relação não está bem, notem que isto transforma o problema num problema muito mais pervasivo e permanente do que algo que diz nós não nos estamos a relacionar da melhor maneira neste momento. Porque quando eu digo a minha relação está com problemas, é algo que, pela minha própria linguagem, está fechado. A minha relação tem problemas. Agora tenho que resolver a relação. E esqueço-me que eu me estou a relacionar, que o outro se está a relacionar. E é isto que tem que ser melhorado, que tem que ser mudado de alguma forma. Há muita gente que está presa a relações, porque nós, quando construímos uma relação, assumimos eu estou numa relação com esta pessoa. Temos, a partir de agora, criamos o nosso primeiro filho, que é a relação. Nós temos a relação. O grande problema é que muitas vezes as pessoas criam relações quando estão numa determinada fase de relacionamento. Ou seja, relacionam-se de uma maneira que é A. Vamos supor que a maneira A é ele diz que a adora muitas vezes, ela dá-lhe beijinhos no pescoço muitas vezes. Estou aqui a dar exemplos, ok? E começamos aqui a pegar numa série de exemplos que é a maneira como duas pessoas se relacionam em A. E a partir daí dá um nome a relação. Isto é a minha relação. Tempos mais tarde, possivelmente, e eu já conheci muita gente assim, temos pessoas que se odeiam, não gostam de estar juntas, falam-se mal. Eu quero estar longe, esta pessoa quer estar longe da outra pessoa. Quando se falam, já estão a ficar chateados. Mas têm uma relação. Relação essa que foi um nome dado a algo que não é o que existe agora. Mas é um nome que vai prender estas pessoas ali. Ai não, porque é errado acabar uma relação. O que é isso de acabar uma relação? Uma relação não é nada. Eu quero que vocês percebam isto porque não é porque eu esteja a desvalorizar relações. Não é nada nesse sentido. Não é nada do ponto de vista prático. São duas pessoas que se estão a relacionar e a minha pergunta é como é que te estás a relacionar agora com esta pessoa? Ah, fala-me mal, eu não gosto de ir para casa, ok. E como é que gostavas de te relacionar com essa pessoa? Gostava que fosse assim, 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 assim. Ok. O que é que podes fazer para te relacionares com essa pessoa dessa forma ou para influenciares a maneira como se relacionam para ir nessa direção? Posso fazer isto, isto, isto? Ok, tudo bem. E aqui temos uma resolução de problemas simples. Mas se a pessoa me diz tenho uma relação e não consigo acabar a minha relação. Notem o peso que traz uma palavra simples que não quer dizer nada. Porque se fosse há 3 anos, antes de vocês terem dito que tinham uma relação, tu ias dizer, esta maneira de me relacionar não me satisfaz. Eu não quero estar aqui. E ias para outro sítio e ias dizer, eu não me vou relacionar com esta pessoa desta maneira. Ponto. Mas a partir do momento em que nós dizemos temos uma relação, então agora estás a ser infiel à relação. Então agora estás a sentir-te mal com a relação. Não é porque aqui neste momento esta pessoa está-se a relacionar contigo de uma maneira que tu não aceitas. Então ficamos com estas prisões mentais e este é só um exemplo
e os relacionamentos é um campo que eu gosto, por isso é que estou a trazer este especificamente, porque é do nosso dia-a-dia, mas é extremamente importante. E vocês percebem porquê? Porque há pessoas que estão presas a relações que são coisas que não existem. Estão presas a uma relação que já não existe. Porque neste momento ninguém se relaciona daquela maneira como se relacionavam quando construíram essa relação. Portanto, vamos começar a libertar-nos disto e a começar por nós próprios. E eu estava-vos a dizer, a mais grave de todas para mim é a nominalização Bruno, Sara, Sandra, Maria, Tânia, Daniela, Pedro, Marlene. Sabem porquê? Porque no momento em que nós damos um nome de algo que somos, estamos a ser, de certa forma, forçados a assumir uma identidade, e essa identidade diz aquilo que nós somos, aquilo que não somos, e aquilo que nós não nos podemos esquecer é que nós não somos coisas, não somos eventos, não somos aquilo que aconteceu, nós somos processos. Eu, o Bruno, eu sou o Bruno a cada momento. Eu estou a construir o Bruno. E é quando nós pensamos que nós somos, eu sou o Bruno, eu sou isto, e ficamos com estas noções, que começamos a ficar presos. Começamos a ficar presos a uma ideia de identidade que pode não ser aquela que queremos. Começamos a ficar presos a ideias que a ciência e tudo mostram que não são verdade. E este é um problema. Claro que, atenção, não vou agora mudar o meu nome ou dizer, não sou Bruno, não me chames de Bruno, não é nada disso. É só nós percebermos que ser o Bruno é um processo, não é uma coisa. Ser o Bruno não é sempre a mesma coisa, porque se é um processo, eu posso influenciar, eu posso mudar isto e posso mudar aquilo, porque eu não sou o Bruno, eu estou a ser o Bruno, eu estou a ser isto. Nós somos processos, não somos coisas. E quando nos apercebemos disso, podemos libertar-nos. John Grinder dizia: identidade, que caixa tão pequena. Era a frase. Identidade, que caixa tão pequena. Porque a partir do momento em que tu acreditas que és algo, tu não és mais nada. A partir do momento em que tu acreditas que não és algo, não vais ser esse algo. E isto tudo porquê? Porque nós estamos a dizer o Bruno, aquilo é ou não é. Está errado. Eu posso dizer isso em relação a um telemóvel, de certa forma. Posso dizer isso em relação a um caderno. Mas não posso dizer isso em relação a uma pessoa, porque eu sou um processo, eu não sou algo, não sou uma coisa. Eu amanhã posso não ser nada do que vocês conhecem, porque escolho. E cada um de vocês poderia fazer isso, mas nós escolhemos manter-nos fiéis a algumas coisas, a alguns princípios, a algumas regras. O problema é que muitas vezes essas regras, esses princípios, são as nossas limitações. São aquilo que fizemos antes e por isso hoje já não podemos fazer. Ou seja, aquilo que não fizemos e portanto hoje não podemos. Não, eu sou assim porque a minha mãe já era assim. Não, eu sou assim porque... Não, mas eu sempre fui assim, não é agora que vou mudar. Acorda. Tu estás a mudar, tu és um processo, tu não és uma coisa, não é agora que vais mudar. Tu agora podes escolher fazer uma coisa ou não fazer. Tu és esse processo. Ponto. E portanto não é uma questão de eu vou ter que mudar. Sim, vais mudar aquilo que o Bruno de ontem fez para aquilo que o Bruno de hoje vai fazer. Mas tu não tens que mudar quem és, porque a noção de quem és é construída com estas coisas que tu fazes, é um processo, não é algo escrito em pedra. E por isso é que eu digo que esta é das limitações mais importantes que nós temos, que é quando assumimos que o nosso nome, que nós somos algo e que não somos outras coisas. Claro, como vos disse já algumas vezes, podem existir limites, mas que não sejamos nós a impô-los assim.